O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 362 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos fazendo a leitura das reflexões do Catecismo sobre os pedidos contidos na oração do Pai Nosso. Hoje daremos continuidade à reflexão acerca do quinto pedido. Portanto, leremos dos números 2842 a 2845. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Este como não é único no ensinamento de Jesus. Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Observar o mandamento do Senhor é impossível se quisermos imitar de fora o modelo divino. Trata-se de participar de forma vital e do fundo do coração na santidade, na misericórdia, no amor de nosso Deus. Só o Espírito, que é nossa vida, pode fazer nossos os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Então se torna possível a unidade do perdão, perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo. Assim adquirem vida as palavras do Senhor sobre o perdão, esse amor que ama até o extremo do amor. A parábola do servo desumano, que coroa o ensinamento do Senhor sobre a comunhão eclesial, termina com estas palavras: Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Com efeito, é no fundo do coração que tudo se liga e se desliga. Não está sob nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. A oração cristã chega até o perdão dos inimigos, transforma o discípulo, o configurando a seu mestre. O perdão é um ponto alto da oração cristã. O dom da oração não pode ser recebido a não ser num coração em consonância com a compaixão divina. O perdão dá também testemunho de que em nosso mundo o amor é mais forte que o pecado. Os mártires de ontem e de hoje dão este testemunho de Jesus. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com seu Pai e dos homens entre si. Não há limite nem medida a esse perdão essencialmente divino. Tratando-se de ofensas, pecados, conforme Lucas capítulo 11, versículo 4, ou dívidas, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 12, de fato somos sempre devedores. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros. A comunhão da Santíssima Trindade é a fonte e o critério da verdade de toda relação. Esta comunhão é vivida na oração, sobretudo na Eucaristia. Deus não aceita o sacrifício dos que fomentam a desunião
Ele ordena que se afastem do altar para primeiro se reconciliarem com seus irmãos. Deus quer ser pacificado com orações de paz. Para Deus, a mais bela obrigação é nossa paz, nossa concórdia, a unidade de todo o povo fiel, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Para a reflexão adicional à leitura do Catecismo, no episódio de hoje, vamos fazer a leitura de mais uma catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Papa Francisco, audiência geral, quarta-feira, 24 de abril de 2019. Catequese sobre o Pai Nosso, 13. Amados irmãos e irmãs, hoje completamos a catequese sobre o quinto pedido do Pai Nosso, analisando a expressão assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vimos que é próprio do homem ser devedor diante de Deus. Dele recebemos tudo, em termos de natureza e de graça. A nossa vida não só foi querida, mas foi amada por Deus. Deveras, não há espaço para presunção quando juntamos as mãos para rezar. Não existem na igreja self-made men, homens que se fizeram sozinhos. Todos somos devedores para com Deus e para com tantas pessoas que nos proporcionaram condições de vida favoráveis. A nossa identidade constrói-se a partir do bem recebido. O primeiro é a vida. Quem reza aprende a dizer obrigado. E nós muitas vezes esquecemos-nos de dizer obrigado. Somos egoístas. Quem reza aprende a dizer obrigado e pede a Deus para ser benévolo com o próximo. Por muito que nos esforcemos, permanece sempre uma dívida impagável diante de Deus, que nunca poderemos restituir. Ele ama-nos infinitamente mais de quanto nós o amamos. E depois, por muito que nos empenhemos para viver segundo os ensinamentos cristãos, na nossa vida haverá sempre alguma coisa da qual pedir perdão. Pensemos nos dias passados, na preguiça, nos momentos em que o rancor invadiu o nosso coração e assim por diante. São estas experiências, infelizmente não raras, que nos fazem implorar: Senhor Pai, perdoai-nos os nossos pecados. Deste modo pedimos perdão a Deus. Pensando bem, a invocação podia até limitar-se a esta primeira parte. Teria sido bela. Ao contrário, Jesus liquida com uma segunda expressão que é um todo com a primeira. A relação de benevolência vertical por parte de Deus desvia-se e é chamada a traduzir-se numa relação nova que vivemos com os nossos irmãos, uma relação horizontal. O Deus bom convida-nos a sermos todos bondosos. As duas partes da invocação ligam-se com uma conjunção impiedosa. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, como nós perdoamos aos nossos amigos, às pessoas que vivem conosco, aos nossos vizinhos, a quem nos fez alguma coisa desagradável. Cada cristão sabe que existe para ele o perdão dos pecados. Isso todos o sabemos. Deus perdoa tudo e perdoa sempre. Quando Jesus conta aos seus discípulos o rosto de Deus, esboça-o com expressões de terna misericórdia. Diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por uma multidão de justos que não precisam de conversão. Nos evangelhos, nada deixa suspeitar que Deus não perdoa os pecados de quem está bem disposto e pede para ser reabraçado. Mas a graça de Deus, tão abundante, é sempre exigente. Quem recebeu muito deve aprender a dar muito e a não reter só para si aquilo que recebeu. Quem recebeu muito deve aprender a dar muito.
Não é ocasional que o Evangelho de Mateus, logo depois de ter oferecido o texto do Pai Nosso, entre as 7 expressões usadas, frise precisamente a do perdão fraterno. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai não vos perdoará as vossas. Mas isto é forte. Eu penso. Algumas vezes ouvi quem disse: nunca perdoarei aquela pessoa, nunca perdoarei o que me fez. Mas se tu não perdoares, Deus nunca te perdoará. Fechas a porta. Pensemos se nós somos capazes de perdoar ou se não perdoamos. Um sacerdote, quando eu estava na outra diocese, contou-me angustiado que tinha ido conferir os últimos sacramentos a uma idosa que estava em ponto de morte. A pobre senhora não conseguia falar. E o sacerdote disse: Senhora, arrepende-se dos pecados? A senhora acenou que sim. Não os podia confessar, mas acenou que sim. É suficiente. E depois ainda: a senhora perdoa os demais? E a senhora, em ponto de morte, acenou que não. O sacerdote ficou angustiado. Se tu não perdoares, Deus não te perdoará. Pensemos se nós cristãos aqui perdoamos, se somos capazes de perdoar. Padre, eu não consigo porque aquela gente fez-me tantas coisas. Mas se tu não conseguires, pede ao Senhor que te conceda a força para conseguires. Senhor, ajuda-me a perdoar. Encontramos aqui a ligação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Amor chama amor. Perdão chama perdão. Ainda em Mateus encontramos outra parábola muito intensa dedicada ao perdão fraterno. Ouçamo-la. Havia um servo que tinha contraído uma dívida enorme com o seu rei, 10.000 talentos, uma quantia impossível de restituir. Não sei quanto seria hoje, mas centenas de milhões. Mas aconteceu o milagre, e aquele servo não obtém um prazo mais longo para pagar, mas o perdão total, uma graça inesperada. Mas eis que precisamente aquele servo logo a seguir se volta contra um seu irmão que lhe deve 100 denários, pouca coisa. E mesmo sendo esta uma quantia acessível, não aceita desculpas nem súplicas. Por isso, no final, o dono chama-o e condena-o, pois se não te esforças por perdoar, não serás perdoado. Se não te esforças por amar, também não serás amado. Jesus insere nas relações humanas a força do perdão. Na vida nem tudo se resolve com a justiça, não. Sobretudo onde se deve pôr um limite ao mal, alguém tem que amar além do devido, para recomeçar uma história de graça. O mal conhece as suas vinganças, e se ele não for interrompido, corre o risco de se alastrar, sufocando o mundo inteiro. Jesus substitui a lei de Talião: o que me fizeste eu restituo-te, com a lei do amor. Aquilo que Deus fez a mim, eu restituo a ti. Pensemos hoje, nesta semana tão bonita, se eu sou capaz de perdoar. E se não me sentir capaz, devo pedir ao Senhor que me conceda a graça de perdoar, pois saber perdoar é uma graça. Deus concede a cada cristão a graça de escrever uma história de bem na vida dos seus irmãos, especialmente daqueles que fizeram algo desagradável e errado. Com uma palavra, um abraço, um sorriso, podemos transmitir aos outros aquilo que recebemos de mais precioso. Qual é a coisa preciosa que recebemos? O perdão, que devemos ser capazes de dar também aos demais.
Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!